queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Nos itens 7 e 8. Convidar os pobres e os estropiados. Ele disse também àquele que o havia convidado: quando derdes a jantar ou a ceiar, para isso não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos, que serão ricos, de medo que eles vos convidem em seguida, a seu turno, e que assim retribuam o que haviam recebido de vós. Mas, quando fizerdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e estarei felizes, porque não terão meios para vô-lo retribuir, porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido estas palavras, lhes disse: feliz aquele que comer do pão no reino de Deus. São Lucas, capítulo 14, versículo 12 a 15. Item 8. Quando fizerdes um festim, disse Jesus, para ele não convidei vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Estas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se nelas se procura o Espírito. Jesus não podia ter querido dizer que em lugar dos amigos é preciso reunir à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada. E a homens incapazes de compreenderem as nuances delicadas do pensamento, seria preciso imagens fortes, produzindo o efeito de cores berrantes. O fundo do pensamento se revela nestas palavras: serei felizes, porque não terão meios para vô-lo retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem com vistas a uma devolução, mas pelo único prazer de fazê-lo. Para dar uma comparação surpreendente, disse: convidai para vossos festins os pobres, porque sabeis que estes não poderão nada vos retribuir. E por festins é preciso entender, não o repasso propriamente dito, mas a participação na abundância de que desfrutais. Estas palavras podem, entretanto, também receber sua aplicação num sentido mais literal. Quantas pessoas não convidam à sua mesa, senão aqueles que podem, como dizem, lhes honrar, ou que podem convidá-las a seu turno? Outras, ao contrário, encontram satisfação em receber aqueles de seus parentes ou amigos que são menos felizes. Ora, quem é que não os possui entre os seus? É, por vezes, prestar-lhes um grande serviço, sem aparentá-lo. Estes, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus, se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem dissimular o benefício por uma sincera cordialidade. E para nos auxiliar nos estudos de hoje, nós contamos com a ajuda dos nossos queridos amigos e facilitadores, Gisele Eleutério e Dr. Francisco Assis. Um ótimo estudo a todos. Boa noite a todos os presentes, boa noite aos internautas. É com prazer que eu e o Dr. Francisco hoje estamos aqui como facilitadores do processo de aprendizagem, né? Como bem o Dr. Francisco falou agora há pouco na oração, a proposta dos estudos espíritas, de fato, é para facilitar o nosso entendimento.
que a gente saia daqui com o entendimento da doutrina para que a gente possa, de fato, mudar o nosso dia a dia, mudar a nossa rotina. E o tema de hoje é um tema bem pertinente para a gente discutir, que é, na verdade, quando a gente cita, né, o capítulo 13, que acabou de ser lido, uma das partes dele que a gente vai trabalhar essa noite. O capítulo é que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, nada mais caracteriza do que fazer o bem sem ostentação. Fazer o bem pelo simples fato do bem, pelo simples fato da caridade. E como nós estamos no processo de evolução, nós estamos aqui no processo pedagógico de aprendizagem, esta também é uma das qualidades que a gente vai ter que aprender, né? Nós ainda não somos perfeitos, nós ainda não conseguimos viver a caridade como ela é proposta por Jesus e como ela é proposta pela doutrina espírita. Nós estamos no processo de aprendizagem, então nós precisamos pensar no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e nas nossas ações, vigiar o tempo todo para que, de fato, a gente possa aprender o quanto, né, aprender essa rotina diária da caridade, né, que não é fácil. Quando a gente fala do benefício sem ostentação, a gente vai ter um duplo sentido, tanto a caridade moral quanto a caridade material. Né? E muitas vezes a gente vai ver que a gente se prende ao que é mais fácil, ao que é concreto. O Centro Espírita Jesus de Nazaré, e já é uma tradição dos centros espíritas, tem uma ação dentro da assistência social muito importante, porque é nosso papel fazer esse tipo de caridade material, dar fome a quem tem, dar comida a quem tem fome, dar roupa a quem sente frio, né? Isso é um ato extremamente importante enquanto fraternidade, porque nós somos irmãos e moradores residentes no planeta de provas e expiações. Todos nós precisamos disso. Então, é extremamente importante essa caridade moral, essa caridade material que nós fazemos regularmente nas casas espíritas. E o Brasil é um país solidário. Quando a gente vê na televisão as dificuldades que as pessoas estão fazendo, mas paralelo a essa tragédia posta na TV, a gente sabe que existe uma corrente do bem silenciosa que alimenta, que auxilia, que acolhe um contingente enorme de brasileiros. Então, essa caridade material, ela está posta. É uma caridade que a gente faz no nosso dia a dia. Mas a caridade, ela não se restringe a isso. A caridade, por meio da oração, por meio de uma palavra amiga, por meio de um acolhimento, por meio de um perdão, né? E o tema hoje, que foi proposto para a gente estudar, o doutor Francisco, é exatamente o quê? Se vais fazer uma festa, um festim, não convide seus amigos, só os seus amigos, seus parentes, seus vizinhos. Né? O que está querendo mostrar para a gente? Que amar a minha família, amar quem me ama, amar quem me ajuda, amar quem pensa como eu é muito fácil. Servir o que eu tenho de melhor, que é o meu perdão, o meu amor, o meu afeto, o meu acolhimento, a minha caridade, é fácil demais fazer com quem compartilha comigo os mesmos bens. O texto não se refere a bens materiais, falar de um festim, de um jantar, de uma ceia, de um banquete, que eu venha convidar as pessoas para saborear a comida. Quando ele fala de bens, quando fizeres um banquete, quando for ofertar algo, não oferte só para os seus amigos. Oferte para aquele que te magoou, oferte para aquele que te ofendeu, oferte para aquele que você não conhece. Faça uma contribuição, faça, né? Se dê de alguma forma, sem querer absolutamente nada em troca. E esse que é o nosso desafio.
o desafio de se banquetear, né, de fazer um banquete, um festim, de se dar integralmente, afetivamente, para aquele que não é tão próximo a você. O texto é muito figurativo, e o próprio Evangelho fala, figurativo, ele fala de cegos, de coxos, daqueles que são os pobres. Mas ele está se referindo àquele que, de certa forma, é diferente. Aquele que, de certa forma, não compartilha do seu dia a dia. E aí, a questão que nos traz, que é extremamente importante, que quando a gente fala de caridade, então, o que é caridade no estrito senso da palavra? É benevolência para com todos. O que é isso? É ser bom para com todos. Independente de qualquer coisa. Incondicionalmente ser bom. Indulgência para as imperfeições. Nós todos somos imperfeitos. Né? De certa forma, nós somos farinha do mesmo saco. A gente está aqui no mesmo planeta. A gente está no mesmo processo de aprendizados. Então, por que as minhas imperfeições são menos imperfeitas do que o outro? Por que as minhas dificuldades são menores do que do outro? Se eu também erro, como eu não posso perdoar e entender a fragilidade do outro? Então, caridade é isso. Caridade é ser bom, caridade é ser indulgente, caridade é perdoar. Né? E aí eu falei com vocês que a gente está aprendendo isso. E se a gente for pegar um exemplo qualquer, por exemplo, eu estudei muito tempo de desenvolvimento infantil, vamos pegar um bebê que está desfraldando, tirando a fralda. Ele está em pleno desenvolvimento. O que a gente faz quando o bebê consegue fazer xixi sozinho, sem fralda? A gente bate palma, a gente dá parabéns, a gente dá um brinquedinho, a gente compensa aquela vitória dele, não é assim? A gente aprende a fazer um bolo novo, vamos falar um exemplo simples também, você aprende a fazer um bolo, você liga para todo mundo, nossa, você quer um pedaço do bolo que eu fiz? Ficou bom demais, eu vou dar para minha vizinha, eu vou levar para o pessoal do meu serviço, porque eu aprendi um bolo e ele ficou muito bom. A gente se regozija e fala e conta para todo mundo um novo aprendizado, não é assim? Quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente não tem que pensar, eu piso agora na embreagem, agora eu mudo a marcha, agora eu piso o acelerador. Não é um processo de aprendizagem? Alguém aqui hoje pensa, a não ser que seja um idoso que precisa, mas hoje a gente não usa mais fralda. E por que a gente não usa mais? Porque a gente aprendeu e se tornou automático, não foi? Aquele bolo eu fiz tantas vezes que agora todo mundo já comeu meu bolo, eu já sei fazer, decorada a receita. Eu dirijo hoje automaticamente, eu não penso mais, porque se tornou automático. Todos nós fazemos caridade incondicionalmente, 24 horas por dia, todos os dias? Não. Isso não faz parte do nosso automatismo ainda. Quando a irmã Dulce, Francisco de Assis, Chico Xavier, Teresa de Calcutá, por que elas faziam caridade? Porque automaticamente era o viver deles. Eles não tinham que pensar. Eles faziam automaticamente. E quem já assistiu os filmes deles, da irmã Dulce, da Teresa de Calcutá, vê sim que era aquela coisa assim, como não, né? A Teresa de Calcutá, a Madre Teresa, ela ia brigar com os políticos, ela falou assim, mas como? Era tão claro para ela que ela tinha que abrigar o doente, que ela tinha que abrigar o miserável, que ela tinha que fazer caridade, que ela não conseguia entender por que a sociedade colocava tantas barreiras, porque para ela era automático. Para ela fazer o bem, perdoar, acolher, amar, era incondicional, era automático. Para nós ainda não é. Lógico. Me desculpa te interromper, Lógico, Gisele, mas eu acho assim oportuno, me veio aí falando da Madre Teresa, uma história conhecida, e às vezes aqui a gente vai ser muito repetitivo, mas digna de ter uma ênfase nesse contexto que você acaba de mencionar.
Então era a vida dela, como já disse a Gisele, a caridade, ostensivamente, né? 24 horas por dia. E certa feita, cuidando de um moribundo, às vezes leproso, o que causava na visão dos outros uma certa repugnância, um determinado político disse para ela, afirmando assim: nossa, não sei como a senhora consegue cuidar dessa pessoa com esses ferimentos e de forma tão amável. Eu não cuidaria desse doente nem por 1 milhão. Ela falou: eu também não. Eu cuido por amor. Então veja que simplicidade de resposta e legítima fala do coração, do dia a dia, né? Desculpe te interromper, mas... E é isso mesmo, nem por 1 milhão, que é exatamente o quê? Fazer o bem sem ostentar. O texto é muito claro, fazer o bem sem querer algo em troca, né? E isso é um aprendizado. Nós ainda não sabemos. Quais as palavrinhas mágicas de Chico Xavier, né, que Emmanuel falava com ele? Disciplina, disciplina e disciplina. Então, para que a gente alcance essa virtude de amar incondicionalmente, de ser benevolente de fato, de perdoar, de ser indulgente, a gente tem que ter disciplina, né? Tem que ter determinação e tem que ter vontade. Não tem como, né, a gente mudar um hábito nosso, mudar uma maneira de ser, se a gente não tiver vontade. Quem aqui já aprendeu a dirigir sabe, né? Você tem que ter vontade. É um novo aprendizado, é uma nova forma, é um novo aprendizado. Você vai aprender um crochê, você vai aprender um bordado, você vai aprender a dirigir um carro, você vai aprender uma nova língua. É um aprendizado. O primeiro aspecto do aprendizado, eu sou professor, o primeiro aspecto que eu falo com meus alunos, querer. Então a gente tem que querer ser bom. A gente tem que querer aprender. A gente tem que querer vivenciar essa caridade de Irmã Dulce, de Madre Teresa de Calcutá. Esse é o objetivo, que a gente consiga, né? Nós estamos aqui na doutrina, nós estamos aqui amparados por essa doutrina maravilhosa, mas nós temos que ter o nosso papel ativo nesse processo de aprendizagem, de crescimento. Então, se nós queremos ser bons, se a gente tem disciplina, determinação, a gente consegue vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas palavras e vigiar as nossas ações. Assim eu consigo ir aprendendo a fazer caridade. Para nós ainda é muito difícil fazer com uma mão e a outra não saber, porque a gente ainda está nessa fase muito infantil do aprendizado, né? Então é por isso que a gente não consegue ainda fazer muito bem sem ostentar. A gente acaba deixando que o outro saiba que você ajudou fulano, você acaba deixando, né, uma frestinha aí para alguém te elogiar. Nó, que bom, você fez aquilo. Obrigada, você fez aquilo, né? Então a gente ainda está nesse processo de aprendizado. Então que a gente tenha paciência, mas que a gente não perca a determinação desse aprendizado. E aí, quando a gente fala de vontade, o texto, né, o Evangelho é muito claro para a gente, que é: basta usares sabiamente a vontade, que tantas vezes manejamos para agravar nossas dores, a fim de que consagrares ao serviço do bem e ao estudo iluminativo, quando quiseres, como quiseres, onde quiseres e quanto quiseres. Está na nossa mão, né? Nós é que vamos determinar quando, como, quanto a gente vai querer transformar os nossos atos em atos do bem. Que a gente tenha paciência, que a gente tenha determinação e que a gente siga em frente nesse aprendizado. Gisele, acho que falar aqui depois dessa sua exposição é um pouco difícil. Foi um tema assim bem claro para todos nós, né? Então, me desculpe, eu vou me ater aqui a apenas alguns enfoques no sentido de dar mais, vamos dizer, mais evidência a alguns termos que
a gente, ao iniciar aí o estudo da doutrina espírita, tem que estar atento, que é justamente a linguagem do Evangelho, né? É uma linguagem, como a Gisele já disse, figurada. E o próprio texto aqui de hoje, no item 8, fala dessa forma forte da linguagem figurada usada pelo Mestre Jesus, porque os homens daquela época não tinham o entendimento do abstrato. Tinha que ver para crer, tocar para acreditar. Então, para isso, sabiamente, o Mestre Nazareno dava os seus exemplos através dessas colorações especiais nos ensinamentos que dirigia aos seus ouvintes. E aqui mesmo diz, quando fizerdes um festim, disse Jesus, para ele não convideis os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Estas palavras, absurdas se tomadas ao pé da letra, são sublimes se nelas se procura o Espírito. E é justamente esse o alerta que é geral em todo o estudo do Evangelho, justamente para essa linguagem figurada, da gente entender e buscar o verdadeiro sentido, sempre sob o enfoque espiritual, nunca o material em si mesmo. E por que isso? Como já dissemos, naquela época, o entendimento dos homens era muito restrito, e por isso mesmo, as pregações do Mestre se dirigiam a toda sorte de pessoas, mas principalmente aqueles menos esclarecidos, estavam ali em busca de uma luz, de um entendimento, de uma explicação, de um esclarecimento para os fatos vividos na época. Então, por isso, a linguagem às vezes muito forte, e que nós hoje, 2000 anos depois, ainda estamos engatinhando. Imaginem o entendimento naquela época. Não fosse assim através dessa linguagem figurada, forte, talvez o Mestre não se fizesse mesmo entender dentre aqueles que o acompanhavam em busca de algum ensinamento. Então eram homens sem conhecimento, né, da espiritualidade e insensíveis ao abstrato, só criam no concreto, na coisa que pudesse tocar e ver. E não devemos, então, nunca interpretar ao pé da letra qualquer ensinamento do Evangelho. Ele sempre tem algo muito além do que está ali naquela linguagem muito forte sob o ponto de vista materialista. E justamente esse capítulo que trata aqui que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, em resumo, é tudo isso mesmo, não é? A ênfase desse capítulo é justamente a caridade sem ostentação, e caridade aqui, como a Gisele muito bem explanou, não é uma caridade que se limita ao material, mas também ao espiritual. E essa caridade ela é um leque muito aberto, vai desde essa assistência mesmo material, porque o nosso corpo físico necessita se manter e ele necessita, então, por exemplo, de alimentos, mas nós somos formados não só pela parte orgânica, pelo corpo, mas também pelo espírito. E o espírito aí, então, vai precisar de alimento espiritual. E é justamente essa caridade ampla no seu conceito que a gente quer dar ênfase aqui nesse estudo, que ela se divide em todas as possibilidades do querer bem ao próximo, dentro dessa máxima do Mestre Jesus, amai-vos uns aos outros. E dentro dessa máxima está justamente essa de fazer a caridade, no conceito já tão bem explanado pela Gisele, fazer essa caridade sem ostentação. E dentro desse capítulo há vamos dizer assim, os subtítulos: fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, já estudados aí em dias anteriores, o óbolo da viúva, e o de hoje, convidar os pobres e os estropiados.
e prosseguindo, vai ter servir sem esperança de retribuição, que está dentro também do que hoje se estuda, que é o objetivo maior, justamente a indagação que se faz nessas palavras do Mestre Jesus, que é um convite à prática da caridade, dentro dessa máxima, amai-vos uns aos outros. Quem são os pobres e os estropiados? Seriam os pobres e estropiados propriamente ditos? E aqui eu faço um retrospecto, lá naquela época em que por aqui passou e andou entre nós o Mestre Jesus, com as suas pregações, seus ensinamentos. Os pobres e estropiados daquela época eram justamente aqueles colocados à margem da sociedade, pelos seus, vamos dizer assim, defeitos. São os seus problemas físicos, que a sociedade, muito discriminatória na época, não permitia uma vida normal a quem tivesse qualquer problema ou defeito físico. E a pobreza também não era admissível para ser tolerada ali no meio da sociedade. Então, sempre os povos procuravam excluir os doentes, como a lepra era muito discriminada, os leprosos colocados até ao longe das cidades, fora das muralhas da cidade. Era esse tipo de discriminação. E assim também aqueles aqui chamados de estropiados, os cegos, né, os pobres, e colocados então a essa margem. E quem seriam esses pobres e estropiados aqui, no dizer, no enfoque espiritual que nos colocou o Mestre Jesus? Não são nada menos que nossos irmãos mais necessitados. Justamente aqueles que, recebido de nós a caridade, o auxílio, eles não teriam condição de retribuir. E aí que está a qualificação dessa minha caridade, na sua acepção doutrinária, que é fazer esse bem sem esperar o retorno. Porque se eu espero o retorno, isso não é caridade nunca, isso é uma barganha, é uma troca. Então, que mérito há nisso para o Criador, para o Pai Celestial? Não há mérito nenhum, porque se eu faço esperando retribuição, então aqui mesmo, no meu mundo, na terra, eu já terei a minha retribuição. Quando o que nós temos por promessa do próprio Cristo, do próprio Mestre Nazareno, é que o reino, a nossa recompensa está no céu, não aqui, no imediato, no hoje, no materialismo, mas na parte espiritual, quando chegar a época dessa colheita, que a cada dia nós temos oportunidade da semeadura, justamente através da caridade, que se traduz na própria doutrina espírita como benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Esse tripé que sustenta e define caridade sob a ótica espírita, dentro do Evangelho, sob a ótica espírita. Bom, então, o que nós devemos nos policiar é justamente isso, combater esse orgulho de, como a Gisele bem disse, nós temos ainda aquele resquício de querer o reconhecimento pelo que nós fazemos. E aí nós temos que nos espelhar nos exemplos de Madre Teresa, de São Francisco de Assis, do Mestre Jesus e tantos outros que viveram a sua vida como sendo a pura e legítima caridade. Tudo fazendo pelo amor ao próximo, sem esperar nenhuma retribuição. Isso é difícil, a gente reconhece, sobretudo nesses dias atuais em que o materialismo domina o mundo, domina o meio em que nós estamos. Se algum de nós é colocado aí, às vezes, para viver em situação inferior à que está acostumado, aí já começa, às vezes, a reclamar. Se às vezes estamos fora de um ambiente, vamos dizer assim, socialmente mais elevado, a gente já começa a reclamar, começa a se cobrar. E se tem oportunidade, isso a gente tem, porque vivemos a prova a cada minuto
de nossa permanência aqui no planeta Terra, se temos essa oportunidade e somos colocados à prova, geralmente vacilamos, porque começa com aquele intuito puro da caridade. De repente, a vaidade vai nos emparelhando e toma um espaço, ainda que pequeno. Isso a gente vê todo dia. E vê aquele orgulho próprio ser provocado. E, às vezes, ele realça de forma muito frustrante, muito decepcionante. É o que, às vezes, a gente cita de mais comum no trânsito. Trânsito mesmo. Às vezes, alguém que nos ofende ali já é motivo da gente perder a paciência. Você vê que a pessoa fez aquilo, às vezes, por distração, mas na hora é tomado de um certo orgulho próprio e vai retribuir, de repente começa a xingar, quando, na verdade, deveríamos ter compaixão, até piedade mesmo daquela pessoa que infringiu aquela norma e veio e provocou um ato desagradável, acabando por nos levar a perder a paciência. E a perda dessa paciência é justamente o motivo, às vezes, de se criar situações que vai afrontar justamente essa prova que somos colocados a cada dia, prova da benevolência para com todos. Então, é esse o alerta que a gente tem, e sempre de nos policiarmos, sobretudo, quanto a esse convite de pobres e estropiados. Quem são? Como identificá-los? Muito simples, são aqueles a quem eu possa fazer alguma coisa e que não terão condição de me retribuir, e eu faço com o mesmo carinho, o mesmo amor, a mesma dedicação com que faria aqueles que têm condição de retribuir. Eu tiro aqui a grande lição desse estudo de hoje, nesse particular. Eu só queria acrescentar que quando a gente fala de indulgência, né, que é o perdão ao outro, como nós somos imperfeitos, muitas vezes a gente também não consegue se perdoar, né? E se eu não consigo me perdoar, eu crio um círculo vicioso que eu também tenho uma resistência e uma dificuldade em perdoar o outro. Então, o auto-perdão ele é extremamente importante para esse aprendizado, né? Eu não sei, vou voltar lá para ficar muito claro, quando uma criança está fazendo desfraldada, né? Ela vai tirar a fraldinha e que ela faz xixi na cama, por exemplo, o tanto que ela fica constrangida, como se ela tivesse feito uma coisa muito ruim, né? Como se ela fosse ser penalizada por aquilo. E ela se sente frustrada, porque ela não conseguiu ter um controle de esfíncter que ela estava treinando, né? Ou o exemplo do bolo, por mais que você tenha estudado a receita, feito, deu tudo errado. E aí dá aquela frustração, aquele desânimo, né? E a gente é acometido por esse desânimo o tempo todo. Uma pessoa que é da sua desavença, um parente, que você até tenta uma reaproximação e o retorno não é muito satisfatório, aí você desanima, né? Uma tentativa que você estava de fazer uma caridade, de acolher aquela pessoa que é difícil de convívio, e você se vê novamente incapaz, frustrado com o fracasso. Então, que a gente consiga, né, entender que, como processo de aprendizagem, a gente tem que se perdoar, porque nós ainda não conseguimos nos amar, nos respeitar 100%, e muito menos respeitar estes que o doutor Francisco está falando, que é essas pessoas que estão à margem. O texto ele é muito ilustrativo, e essa palavra pejorativa, cegos, pobres, isso é pejorativo, mas é uma palavra forte para mostrar aquele que está à margem, aquele que te incomoda de alguma forma, né? Então, não necessariamente hoje é o pobre, miserável, mas é aquele que você não consegue livremente amá-lo, porque ele aponta algumas coisas para você que você ainda não dá conta, né? Então, quando a gente fala desse aprendizado, nós vamos ter muitos fracassos, muitos. Nós não vamos conseguir fazer caridade material e moral
o tempo todo, como os exemplos que a gente deu. Mas todo aprendizado, ele depende de disciplina, depende de vontade, depende de determinação. Então, a única coisa que eu espero, eu, doutor Francisco, esperamos que a gente saia daqui e quem assistir a palestra, que saia com esse intuito de ser bom. Se eu tenho o intuito de ser bom, eu quero ser bom, parte do meu desejo íntimo de ser uma pessoa melhor com o outro, independente desse outro, que eu consiga fazer esse propósito de ter bons pensamentos, de orar para aquelas pessoas. A gente não tem que ser amigo daquela pessoa que é tão difícil para você, mas você pode orar por ele, você pode mandar vibrações positivas, Em outras situações, a gente pode ter uma palavra amiga, uma palavra que console, uma palavra que conforte, uma palavra que acolha a dor dessa pessoa. E outras vezes a gente vai dar um vestuário, a gente vai dar uma comida, a gente vai dar um dinheiro, porque essa pessoa precisa desse bem material para a sua atual sobrevivência. Então, que a gente saia daqui com esse propósito, com esse desejo desse aprendizado, que a gente seja bom, que a gente seja indulgente e que a gente seja benevolente. Mesmo que nesse primeiro momento eu tenha que falar para todo mundo que eu fiz, porque faz parte do aprendizado, faz parte, chama reforço positivo isso, Que legal, você conseguiu fazer um bolo, que bom você conseguiu aprender a dirigir, que bom você conseguiu tirar a fraldinha, A gente faz isso com criança para que ela possa ter um reforço positivo e ver que ela é capaz. Nós somos capazes. E para que a gente consiga acreditar nessa capacidade, a gente tem que querer. E a gente tem que se dispor a esse exercício quase que diário. E a casa espírita é um lugar muito propenso, muito propício para isso. Porque a casa espírita tem o acolhimento. Então, se eu não tenho dinheiro para ajudar nas cestas básicas, que eu venha acolher, que eu venha escutar, que eu possa orar por essas pessoas que rogam na casa, que venham pedir auxílio, Se eu não posso ajudar na cesta básica, que eu venha ajudar a organizar as cestas, ou que eu venha ajudar nas refeições que são feitas diariamente, ou que eu ligue para um parente que eu não falo há tanto tempo, Fala uma palavra amiga, fala que está com saudade. Esses são aprendizados do bem. E a partir do momento, e esse texto aqui, eu gosto muito dele, porque ele fala exatamente isso. Ele fala: basta usar sabiamente a vontade que tantas vezes manejamos para agravar nossas dores. A gente acaba usando a nossa vontade, o nosso tempo, para agravar a nossa situação para as próximas reencarnações. Então, ao invés de usar o tempo alimentando raiva, alimentando mágoa, olha, eu liguei para fulano, fulano nem me ligou de novo, não vou ligar para ele mais não, Quantas vezes a gente faz isso com amigo ou com parente, não é assim? Quantas vezes, por uma discussão no trânsito, ou uma discussão no trabalho, a gente corta relações com aquela pessoa e pronto, acabou, não quero mais, Então, são coisas do dia a dia, no mínimo, é no dia a dia, É no nosso cotidiano que a gente vai ter esses novos aprendizados e que a gente vai aprender a ser bom. Que a gente queira, Se querer, já é meio caminho andado,